Uma das visitas técnicas que nós fizemos com a missão de gestores públicos brasileiros na Espanha foi a cidade de Sant Feliu de Llobregat, com 45 mil habitantes e fica na região metropolitana de Barcelona. Mas por que nós fomos lá? Tudo começou durante o Fórum Mundial Urbano da ONU Habitat, na Polônia, onde a prefeita Lídia Munhoz foi convidada a apresentar o case da cidade no painel de cidades piloto da nova agenda urbana. Eu assisti ao painel e fiquei impressionado com a habilidade e a competência com que essa cidade alinhou as políticas públicas com a nova agenda urbana e com a Agenda 2030 da ONU, dos ODS. Para uma cidade relativamente pequena, mas comparável com a realidade de vários municípios brasileiros, eu achei que poderia ser uma referência de boa prática para todos nós. Lá mesmo na Polônia eu combinei com ela a visita, e a ideia foi super bem acolhida, inclusive ela ofereceu todo o apoio necessário para a nossa recepção. Mas me comunicou que na data da visita ela não seria mais a prefeita, porque ela tinha renunciado em favor do vice-prefeito para honrar um compromisso político entre eles, de que cada um governaria metade do mandato. Estando no auge da popularidade e sendo uma referência reconhecida pela ONU, renunciar para honrar acordo político, poxa, isso aumentou ainda mais a minha admiração por ela. Na chegada, fomos recebidos no Palau Falgueira, um dos edifícios históricos mais emblemáticos de Sant Feliu. Está situado bem no coração da cidade e o prédio e os jardins são do século XVII. Até 1988, este conjunto histórico era propriedade do Marquês de Castelbell, José Luís de Villalonga. Era a herança do antepassado Jaime Falgueira. Desde 1995, o complexo histórico agora é propriedade da cidade de Sant Feliu. E a instalação abriga, atualmente, vários serviços municipais. Possui ainda salas de exposições, um espaço, um auditório que acolhe concertos, palestras e outras atividades, e também é a sede da Escola de Música da Prefeitura. Sant Feliu é conhecida como a Cidade das Rosas, e é lá mesmo que acontece todos os anos a Exposição Nacional de Rosas de Sant Feliu. Ela é realizada no segundo final de semana de maio, ali nos Jardins do Palácio. Tanto o atual prefeito, Oriol Bossa e Prada, como a ex-prefeita Lídia Munhoz, nos recepcionaram juntos e sentaram na mesa ali lado a lado, numa demonstração de unidade administrativa invejável. Apesar de pertencerem a partidos políticos diferentes, eles organizaram uma coalizão majoritária para cuidar da cidade. Primeiramente, a prefeita Lídia fez uma apresentação sobre a agenda urbana, explicando do que se trata e como foi importante para as decisões e para o planejamento urbano e social da cidade. A nova agenda urbana da ONU é uma ferramenta de planejamento estratégico para potencializar oportunidades e enfrentar os desafios impostos pela crescente urbanização do mundo. Ela procura orientar as decisões políticas que afetam o território e a área urbana com uma visão global, integrada e contínua, de longo prazo. É um documento estratégico, sem caráter normativo, mas que busca cumprir os 3 compromissos de transformação para um desenvolvimento urbano sustentável que foram estabelecidos na Declaração de Quito, resultado da Conferência da ONU Habitat 3. Inclusão social e erradicação da pobreza, prosperidade urbana sustentável e inclusiva para oportunidades para todos, desenvolvimento urbano resiliente e ambientalmente sustentável. O principal desafio da cidade por mais de 40 anos foi tentar uma solução para o problema da linha de trem, que corta a cidade bem no meio. Na verdade, divide, desintegra a vida da comunidade, porque o tráfego de trens é muito intenso e só tem 3 passagens para ligar os 2 lados. Essa situação provoca um processo de isolamento e faz com que a competitividade e a capacidade de mercado da cidade acabe sendo equivalente a 2 cidades de 20 mil habitantes, em vez de uma de 45 mil. Um prejuízo muito grande, tanto do ponto de vista social como econômico. Finalmente, depois de uma intensa articulação política e de muita argumentação,
eles conseguiram convencer o governo da Catalunha e principalmente o governo federal na Espanha a fazerem um investimento que vai enterrar a ferrovia na parte central da cidade e criar um parque linear, estimulando e permitindo a integração das pessoas que por tantos anos estiveram isoladas, exatamente porque aquele trecho é o trecho onde está a estação ferroviária, no centro da cidade. A Espanha é um dos países signatários da nova Agenda Urbana da ONU. E quando a prefeitura pediu o recurso federal, o governo espanhol condicionou a liberação à adesão da cidade ao programa piloto da ONU Habitat. Um dos condicionantes era a elaboração, no prazo de 1 ano, de um plano de ação da nova agenda urbana, e a cidade iniciou o trabalho escutando a comunidade em 3 níveis. Ouvindo os cidadãos numa ação externa, ouvindo os técnicos numa ação interna e discutindo politicamente o plano num cenário estratégico para ter o apoio e a aprovação nas regras, nas leis e nas normas. Para a elaboração do projeto de rebaixamento da linha férrea, a prefeitura fez um concurso público. Um júri técnico selecionou as 3 melhores propostas e essas 3 foram levadas à consulta pública, da qual efetivamente participaram 16% das pessoas acima de 16 anos. Uma participação muito intensa. Usando recursos tecnológicos e plataforma de consulta pública, as pessoas puderam também participar do plano da nova agenda urbana. Isto focando no urbanismo da cidade, na sustentabilidade da cidade, na vida em comunidade e, finalmente, na inovação da cidade. O resultado foram 19 eixos estruturantes e 260 projetos. Usando recursos tecnológicos e uma plataforma de consulta pública, as pessoas puderam participar com as suas ideias e propostas para urbanismo da cidade, sustentabilidade da cidade, a vida em comunidade e, finalmente, inovação na cidade. O resultado foram 19 eixos estruturantes de ação e mais de 260 projetos. Na sequência, depois que a prefeita falou, o Dr. Mário Alguacil, diretor de Governo Aberto e de Serviços Gerais à Comunidade, fez uma interessante apresentação sobre a maneira como eles estão integrando os ODS na gestão municipal e de que forma eles trabalham o envolvimento e a participação da comunidade nos compromissos e metas a serem alcançadas. Na sua apresentação, o Dr. Mário deixou claro que a sua função era coordenar os esforços da administração municipal para que o programa de governo dos 4 anos estivesse completamente alinhado com a Agenda 2030 da ONU, os ODS e convergente com a agenda digital. Isso diz respeito à necessidade de preparar a cidade para a nova economia digital, para os serviços públicos oferecidos pela internet e os mecanismos de governo eletrônico. Ele alertou que desde já é preciso preparar a cidade para a tecnologia 6G, que vai ser essencial para o uso do metaverso, inclusive na gestão pública. É preciso elaborar os programas de governo olhando para frente. Ele também deu ênfase à importância do gênio digital, o Digital Twin, como uma ferramenta de gestão. Mostrou quanto essa tecnologia pode ser valiosa para a cidade na medida em que ela permite prever e visualizar os problemas ou os impactos antes que eles aconteçam, através de simulações, inclusive no caso de catástrofes naturais. É como se o gestor tivesse a cidade inteira reproduzida de forma virtual com toda a sua infraestrutura e fosse permitido a ele, por exemplo, alimentar dados referentes aos índices pluviométricos e saber a partir de quantos milímetros cada ponto da cidade vai estar alagado e quanto tempo eles terão para evacuar as pessoas. Isso seria possível para estabelecer parâmetros de alerta, cruzando dados de previsão meteorológica e ativar sistema de defesa civil com antecedência suficiente para prevenir desastres e perdas de vidas. Mas isso pode servir para definir estratégias de trânsito também, em caso de acidentes ou em grandes eventos que vão mudar toda a rotina da cidade. Isso tudo baseado em simulações. É ainda muito útil para o caso de obras públicas, as quais terão impactos importantes durante o período de construção e depois que estiverem prontas.
Isso é fundamental para avaliar, por exemplo, a viabilidade dessas obras. Ele fez uma demonstração de metaverso para a gente num passeio por dentro do prédio da prefeitura que está sendo reformado agora. A gente teve a oportunidade de ver como que vai funcionar e aí ele mostrou que daria para trocar a cor das paredes, trocar o tipo de luminária, os móveis, para que possa ser definido antes, de maneira precisa, como a obra deve ser feita. Finalmente, o prefeito Oriol fez o seu pronunciamento de agradecimento pela nossa visita e nos contou um pouco das expectativas e dos impactos positivos que vão transformar a cidade nos próximos anos. Será um marco na história de São Feliu. A cidade antes e depois dessa obra revolucionária, e ele compartilhou a responsabilidade que têm os gestores de projetarem essa nova cidade de maneira alinhada com as tendências do futuro e aproveitando a reverberação da posição privilegiada de Barcelona como laboratório de inovação urbana e de que maneira este polo tecnológico será incorporado na administração e na vida das pessoas, principalmente dos jovens. Concluída a parte protocolar da visita, eles nos convidaram para uma caminhada pelo centro da cidade, em direção à estação ferroviária, para nós vermos o andamento das obras e entendermos melhor a situação toda. Eu percebi logo a semelhança com a realidade de Maringá, onde nós também tínhamos o mesmo tipo de problema. Uma linha férrea passando exatamente no centro da cidade, dividindo a cidade em dois, e que depois acabou criando uma situação complicada. Nós avaliamos com a comunidade que validou a ideia de fazer o rebaixamento e um túnel na parte mais central da cidade. Nós sabemos que o transporte urbano metropolitano será mais competitivo em trilhos no futuro. A obra de rebaixamento de 7 quilômetros aconteceu justamente no meu mandato e hoje o trem não interfere mais em nada com a mobilidade urbana de Maringá. Mas quando a gente construiu o terminal rodoviário de integração urbana, nós já deixamos pronta a estação lá embaixo do futuro VLT. Sem dúvida, também para Maringá foi uma obra marcante que definiu o antes e o depois da cidade. Uma das coisas importantes que ficou como experiência da nossa visita a São Feliu de Llobregat foi que projetos estratégicos com visão de longo prazo são complexos, trabalhosos, mas transformadores e por isso devem ser perseguidos com tenacidade, com o envolvimento e participação de toda a comunidade. São Feliu chamou a atenção da ONU e conquistou um espaço de destaque como um caso a ser mostrado e replicado em outras partes do mundo. Daí eu fiquei pensando sobre tantos projetos que cidades brasileiras poderiam estar mostrando, iluminando o caminho de outros gestores ao redor do mundo. Mas nós não temos a proatividade e a disposição de estar presentes nesses eventos globais. E com isso, deixamos de contribuir e de aprender. Eu espero que os líderes e gestores que assistirem esse vídeo comecem a pensar diferente. Se adaptar, aprender, reaprender. Fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.